Hoje vamos falar de um caso clínico, no mínimo curioso, que eu atendi na UPA esses dias, de uma mulher de 35 anos que tinha a seguinte queixa: dor nas costas há 6 dias. Beleza, até aí tudo bem, né? Uma mulher sem nenhuma doença prévia, então ela não tinha diabetes, pressão alta, nada do tipo. Não era obesa, ela era magra até, é importante a gente pontuar isso. E ela me contou assim: doutor, eu tô vindo lá de um hospital da Zona Norte, que eu esperei mais ou menos 3 horas para ser atendida. Quando eu finalmente consegui, eu entrei na sala, o médico me perguntou o que eu tinha. E aí eu falei que eu tinha uma dor nas costas, que tava me incomodando já fazia 6 dias, que eu tava bastante preocupada com ela. E aí ele falou, beleza. Não perguntou mais nada, foi escrevendo na receita, me entregou e falou assim: toma esses 2 primeiros remédios por 7 dias e o terceiro você pode ir tomando assim sempre. Ela me contou que saiu da consulta meio perdida e me disse que foi procurar UPA porque eu não entendi o que eu tenho, eu não sei pra que servem esses remédios, e eu não entendi se eu tenho que tomar só 2 remédios ou tomo os 3 juntos, então eu queria uma segunda opinião. Detalhe, ela já tinha esperado mais ou menos umas 3 horas para ser atendida comigo. A UPA estava bem cheia nesse dia, foram 3 horas esperando no hospital, mais 3 horas esperando comigo, totalizando 6 horas de espera. Vamos analisar esse caso e vamos resolver mais um quebra-cabeças. E você vai atender comigo essa jovem senhorita. E lá no final do vídeo eu te deixei 2 presentes que vão mudar completamente a sua experiência quando você precisar buscar uma ajuda médica. Então, nós estamos sentados diante de uma mulher de 35 anos. É uma pessoa jovem, e isso é bom. Pacientes jovens têm menos riscos de ter algo grave, mas eles existem também. Então vamos levar isso em consideração. O segundo passo é olhar o tempo dessa dor. E ela falou que tem 6 dias de duração. Poucos dias. Saber a duração da queixa do paciente é de extrema importância para a gente poder classificar se é uma dor aguda, que tem poucas horas, poucos dias de duração, pouco tempo, de algo crônico, que tem muitos dias, meses, anos, muito tempo. Dito isso, eu perguntei para ela se ela tinha mais algum outro sintoma junto com essa dor nas costas. Eu perguntei se ela tinha febre, pensando em alguma infecção, se ela tinha alguma tosse ou falta de ar, pensando em pneumonia, coriza, pensando em algum resfriado ou gripe, vômito, às vezes a paciente fica nauseada porque está descendo uma pedra no rim e acaba gerando esse sintoma, ardência para fazer xixi, alguns sintomas urinários, pensando em infecção urinária, e ela negou todas as perguntas. Mas aí ela me solta uma frase que muda tudo. Doutor, a dor piora quando eu levanto ou quando eu sento, e é uma dor que é tipo uma fisgada. Pronto, senhoras e senhores. Isso aqui é ouro para quem está ouvindo com atenção. E agora a gente se levanta da cadeira para examinar ela, para ver a localização dessa dor. E ela refere dor nessa localização aqui, ó. Essa é a nossa modelo Arlete, que eu criei com inteligência artificial para nos ajudar nos nossos casos clínicos aqui, no exame físico que nós vamos fazer sempre que precisarmos. Então a gente vê aí que é uma dor lombar na região baixa, uma dor lombar baixa. E quando a gente aperta levemente essa região, a gente consegue reproduzir a dor dela, a palpação. Guarda isso aí. E aí, com tudo que a gente sabe até agora, o que você acha que a nossa paciente tem? Escreve aqui nos comentários para mim, mas pode falar mesmo, sem vergonha, sem medo de errar. A gente está aprendendo aqui e eu vou responder todos os comentários. Eu posso te dar uma olhadinha na receita que o médico te entregou com aqueles 3 remédios? Aí ela falou, Claro, doutor, tá aqui. E desses 3 remédios, o que mais me intrigou foi o terceiro. Vem cá, olha comigo. Mas antes, se você não me conhece, eu sou Kaique Ribeiro, médico clínico. Sempre trago dicas de medicina aqui, um conteúdo diferenciado, com casos clínicos reais que eu atendo, que de alguma maneira espero que possa te ajudar na sua vida, para você ou até mesmo para alguém que você ama e que você se importa. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, porque me ajuda muito. Agora vem a parte que eu quero que você olhe comigo com olhos de médico. Na receita a gente tinha amoxicilina com cavulanato, tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias. Número 2 era ciprofloxacino, um comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias. E o número 3 era pregabalina, um comprimido à noite contínuo. Eu disse contínuo. Agora vamos tentar entender o raciocínio clínico que o primeiro médico que fez o atendimento fez. Ele colocou aqui 2 antibióticos. O primeiro é a amoxicilina com clavulanato. Eu até posso optar por ele no tratamento de uma infecção simples. A gente pode usar ele no tratamento de uma pneumonia, no tratamento de infecções de pele, por uma celulite, por exemplo. Também usamos para aquelas sinusites bravas. E a gente pode até usar ele para infecção urinária. Não costuma ser a nossa primeira escolha,
mas a gente pode também. E detalhe, aqui em São Paulo, essa medicação não é dada na rede do SUS. Então, ela teria que comprar na farmácia e custa, em média, R$ 130. Eu acredito que o médico deve ter jogado esse antibiótico pensando em pneumonia. Aí você vai me falar, poxa, Kaique, mas pneumonia não deveria ter pelo menos uma tosse, uma falta de ar? Uma boa pergunta. Em alguns casos de pneumonia, os pacientes se queixam também de dor nas costas. Isso ocorre por uma irritação da pleura. A pleura nada mais é que um saco, como se fosse um saco, né, uma membrana que envolve o pulmão e uma parte da parede torácica. E quando ocorre uma infecção, né, como uma pneumonia, aquela área da pleura ali acaba sendo inflamada, irritada, porque a pleura é inervada, pode acabar causando dor. Será que é pneumonia? Não sei, então vou jogar aqui esse antibiótico. Número 2, ciprofloxacino. Esse é um dos antibióticos mais utilizados para infecção urinária. E ele tem na rede do SUS, isso é um ponto positivo. Mas o que ocorre é que às vezes a infecção urinária ela pode ir piorando e ascendendo o trato urinário e ela acaba subindo, chegando até os rins, fazendo uma pielonefrite, que é uma infecção dos rins, uma infecção mais alta. E daí, um dos sintomas que pode aparecer é dor lombar, mas geralmente é uma dor mais alta, acompanhada de febre, às vezes a paciente fica bastante prostrada também. Só que repare que é uma dor lombar mais alta, ali na região dos rins mesmo. Então assim, pensando na possibilidade de ela estar fazendo uma pielonefrite, esse não seria o antibiótico correto de escolha, porque o rim é um órgão nobre, né? Então, por mais que a gente tenha 2 rins, a gente não pode dar o luxo de esperar o tempo de um antibiótico via oral fazer efeito. Então, a gente costuma tratar pielonefrite com antibióticos mais fortes. E, geralmente, é a ceftriaxona, que é feito na veia por 7 dias numa unidade de saúde. Então às vezes, a gente interna a paciente para poder fazer o antibiótico ou fala para ela vir durante 7 dias ali na UPA, né, ou no PA. E a gente acaba deixando, né, o ciprofloxacino para infecções mais no começo mesmo, né, que geralmente se apresenta aí só como ardência para fazer xixi, muitas idas ao banheiro, fazendo um pouquinho xixi. Você que é mulher já deve conhecer essa história, porque mulheres costumam ter muita infecção urinária. E o número 3, pregabalina. Esse me pegou. A pregabalina é um anticonvulsivante, mas também que é muito utilizado para dores crônicas. Lembra aquelas dores que tem muito tempo de duração? Geralmente como dores neuropáticas, dores de nervo, formigamento, algumas dores de hernia de disco, né? E ele sim é utilizado de maneira contínua. A gente vê muito em pacientes idosos, né, que tem também artrose, né, diabetes, outras doenças. Pacientes que são acamados. Mas eu quero que você lembre que a nossa paciente tem uma queixa de 6 dias de duração, então uma dor aguda, e ela tem 35 anos. Será que faz muito sentido eu deixar esse remédio para ela usar assim, de maneira contínua? E aí? Como será que a gente deve orientar essa jovem senhorita? Vamos lembrar aqui que a nossa paciente não tinha tosse, nem falta de ar, nenhum sintoma respiratório. Eu auscultei ela com um estetoscópio e o pulmão estava limpo. Então aqui a gente descarta pneumonia. E aí ali na lombar eu dei umas batidinhas bem leves ali com o punho na região dos rins para ver se ela sentia dor. E ela não tinha dor nenhuma na região lombar alta. E também não tinha nenhuma ardência para fazer xixi, nenhum sintoma urinário, e que a gente descarta infecção urinária. Como já vimos ali a localização da dor dela, é uma dor na região baixa, e ali a gente tem basicamente músculo e osso. Então isso me lembra muito uma dor de origem muscular. Quando a gente tem uma inflamação ali, por exemplo, por uma distensão ou por uma contratura muscular, a região que está inflamada ali, quando a gente acaba mexendo, a gente mexe ela também junto, né? E isso causa um pouco de desconforto. Então tudo isso fala a favor de ser uma dor de origem muscular, que incomoda, mas é algo simples de tratar. Então, olha só, o que a gente fez aqui não é nenhuma mágica. Fazendo as perguntas corretas e examinando a paciente, ouvindo ela, a gente chega na hipótese principal, que é uma dor de origem muscular, provavelmente por uma causa mecânica mesmo, né? Conversando com ela, ela falou que às vezes no trabalho agachava, pegava umas caixas um pouco mais pesadas, às vezes acabava fazendo uma distensão, uma contratura ali mesmo. E levando tudo isso em consideração, nenhum dos remédios daquela receita que a gente viu fazia sentido para a nossa paciente. Mas por outro lado, às vezes fazer um ciclo de anti-inflamatório, né, um celecoxib, um nimesulida, associado a um analgésico, ali, um dipirona, um paracetamol, até às vezes auxiliando aí um relaxante muscular que pode ajudar também. E aí eu fiz uma nova receita
entreguei para ela e expliquei o meu raciocínio clínico, né? E aí ela falou: nossa, doutor, eu tô até mais aliviada, né? Você conversou comigo, perguntou as coisas, me examinou. O outro médico nem se levantou para me examinar. E daí ela me agradeceu e foi embora. E os 2 presentes que eu quero te entregar aqui, que de alguma maneira pode mudar a sua vida e a vida de alguém que você ama, e que eu quero que você leve sempre nas consultas que você for, é que, primeiro, o ato de você ir numa consulta médica, consultar significa pedir opinião. E aqui entra uma coisa muito importante. A consulta, ela não é só passar remédio, é escutar, é examinar o paciente, é explicar a receita, é vender confiança. Sempre que você ficar em dúvida sobre uma consulta, sobre uma conduta médica, se o médico não te transmitiu confiança durante a consulta, não se sinta mal em pedir outra opinião, outra consulta. Seja para casos de clínica médica, para ortopedia, qualquer especialidade, procedimentos, grandes cirurgias, às vezes é válido pedir uma segunda opinião. E às vezes até uma terceira. Eu me lembro de um caso de a mãe de uma amiga minha que descobriu um aneurisma no cérebro, sem querer, fazendo uma bateria de exames. E aí um neurocirurgião indicou para ela uma neurocirurgia aberta. Então, era uma cirurgia aberta de crânio. Imagina, né? Ela ficou devastada, assim, ficou muito triste, tava com medo, né? Porque é um procedimento grande, tem muitos riscos. Aí um amigo meu falou pra ela assim: vamos pedir uma segunda opinião de um outro neurocirurgião? Aí ele analisou o caso, viu a ressonância e tudo mais, e falou assim: olha, eu não indicaria uma cirurgia de cara aberta. Vamos tentar fazer um procedimento endovascular, com um fio guia que entra pela artéria femoral, vai até o cérebro e tenta resolver esse aneurisma. E aí, se a gente não conseguir, daí depois a gente pensa em fazer uma cirurgia aberta. E aí, acabou que ela fez esse procedimento e deu tudo certo. E ela não precisou fazer uma cirurgia aberta de crânio. Então imagina se ela tivesse parado só e seguido essa opinião, assim, ainda mais que eu lembro que ela falou que o médico não explicou direito para ela como que ia ser as coisas, então ele não vendeu confiança inicialmente para ela. E o presente número 2, quando você for ao médico e por algum acaso ele não te examinar, eu quero que você, com toda a educação do mundo, olhe para ele e fale assim: doutor, será que você podia me examinar? Sem xingar, sem brigar com ele, vai falar numa boa. Seja por uma dor de garganta, tem que olhar a garganta. Se for uma dor de ouvido, tem que olhar o ouvido com otoscópio. Se for uma tosse, tem que escutar com estetoscópio. Essas são uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para quadros respiratórios e quadros cardíacos. Uma dor abdominal importante, tem que examinar o abdômen. Então você vai pedir com gentileza. Eu tenho certeza que ele vai fazer, porque isso faz parte da nossa profissão. Isso é a nossa obrigação. Essa consulta que eu fiz para essa moça não durou muito tempo, talvez 5 minutos. A UPA estava cheia, estava com um tempo de espera grande, paciente xingando no corredor, às vezes abria a porta, interrompia o atendimento. Um ambiente muito estressante, é muito complicado, mas é possível fazer um atendimento eficaz. E às vezes o que ocorre é que o médico nesse ambiente acaba ficando um pouco estressado, um pouco sobrecarregado, drenado pelo estresse, e às vezes um caso desse acaba passando. Então peça: doutor, doutora, será que você podia me examinar? Esse é um pedido que toca a alma de qualquer um. E aí? Quero que você comente aqui o que você achou dessa história e se você já teve alguma história parecida, alguma experiência próxima a isso. Eu vou adorar saber um pouco delas. Um grande abraço e até a próxima.